A escuridão da Câmara Real era sufocante, como um manto tecida de sombras vivas que se enroscavam nas tapeçarias antigas. Liora avançou com passos hesitantes, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro enlouquecido. A porta de carvalho maciço se fechou atrás dela, com um rangido baixo, selando-a no domínio do rei Garrick, o lobisomem de ferro negro. Ele jazia imóvel na cama colossal, o peito largo subindo e descendo em um ritmo deliberadamente lento, os olhos semicerrados sob as pálpebras pesadas. Fingia dormir, é claro, um teste cruel, como tantos outros que os servos sussurravam nos corredores úmidos do palácio de abismo sombrio. Mas Liora não sabia disso, não ainda. Suas mãos tremiam ao carregar a bandeja de prata com o elixir noturno, uma poção de ervas amargas que supostamente acalmava a fúria bestial do rei durante as noites de lua cheia. O ar cheirava a musgo úmido e a algo mais primal, como terra revirada após uma caçada selvagem. O palácio, encravado nas falésias íngremes do reino de Noctumbra, era um labirinto de pedra vulcânica negra, onde os ventos uivantes dos abismos subterrâneos ecoavam como lamentos ancestrais. Aqui, no coração das terras cinzentas, uma nação de ravinas profundas e florestas envenenadas por névoa eterna, os lobisomens reinavam sobre clãs rivais e humanos subjugados, unidos por tratados de sangue que datavam de eras esquecidas. Garrick, o Alfa Supremo, era o eixo de tudo. Um colosso de músculos forjados em batalhas contra as matilhas rebeldes das profundezas, cujos olhos dourados podiam congelar o sangue de um inimigo à distância. Liora se aproximou da cama, o vestido de linho simples roçando contra suas pernas nuas, enviando arrepios pela pele exposta. Ela havia sido escolhida para essa tarefa por capricho do intendente. Uma órfã das vilas periféricas, com cabelos castanhos desgrenhados e olhos verdes que pareciam engolir a luz fraca das velas. Não o desperte, haviam avisado. Ele é o ferro que nos protege dos abismos, mas naquela noite algo no ar a inquietava, uma eletricidade que fazia sua nuca formigar. Colocou a bandeja na mesa de ébano ao lado da cama, o tilintar da taça ecoando como um sino fúnebre. Seus dedos roçaram acidentalmente o braço dele, exposto sob o lençol de seda escura. A pele era quente, quase febril, e dura como couro curtido. Um tremor a percorreu subindo pela espinha até o peito, onde seu coração acelerou de forma traiçoeira. Garrick não se moveu, mas por baixo das pálpebras observava. Ela era nova, essa criada, não como as outras que se curvavam em terror cego. Havia uma faísca nela, algo que o intrigava desde que a vira nos jardins petrificados, colhendo flores noturnas sob a chuva ácida. Testá-la era instinto. Em Noctumbra, a lealdade se media em sombras, e traidores eram arremessados nos abismos para alimentar as matilhas selvagens. Ele controlou a respiração, forçando o corpo a permanecer imóvel, mesmo quando o cheiro dela, lavanda silvestre misturada ao suor sutil do medo, invadiu suas narinas lupinas. Liora hesitou, os olhos fixos no rosto dele. As feições eram esculpidas em pedra, queixo quadrado, cicatrizes finas cruzando a testa como runas de batalha, e aqueles lábios firmes que, nas audiências reais, proferiam decretos capazes de derrubar clãs inteiros. Ele era o rei que unificara as terras cinzentas após a Guerra das Névoas, quando as matilhas das ravinas se rebelaram contra o tratado ancestral que forçava humanos a servirem como oferendas para aplacar a fúria das transformações. Mas ali, vulnerável na semi-obscuridade, ele parecia humano, ou quase. Um músculo em seu pescoço pulsou. E Liora sentiu um puxão inexplicável no ventre, uma curiosidade perigosa que a impelia a se aproximar mais. Sem pensar, estendeu a mão e tocou o lençol que cobria seu peito, ajustando-o com gentileza desnecessária. Seus dedos traçaram o contorno de uma cicatriz antiga, visível na pele exposta. Um sulco irregular que descia até o abdômen. O toque foi leve, mas o calor dele a queimou, como se sua palma pressasse contra brasas vivas. Seu fôlego escapou em um suspiro contido, e ela se inclinou, os cabelos caindo como uma cortina sobre o rosto dele. Pobre rei,
murmurou baixinho, a voz um fio de seda no silêncio. Carregando o peso de todos nós. Não era piedade vazia. Era algo mais profundo, nascido das noites em que ouvira os uivos ecoarem das falésias, misturando-se aos gritos dos condenados. Garrick sentiu o corpo enrijecer, não de raiva, mas de algo primal que rugia em suas veias. Ninguém o tocava assim. Com ternura, não com medo ou ambição. Seu instinto lupino urrou por controle, mas o cheiro dela o inebriava, fazendo seu pulso acelerar contra a vontade. Ela se aproximou ainda mais, os lábios a centímetros da orelha dele, e sussurrou: "Durma em paz, meu senhor. Os abismos não o alcançarão esta noite." Então, em um gesto audacioso que nem ela compreendia, inclinou-se e pressionou os lábios na testa dele. Um beijo fugaz, quente e proibido, como uma faísca em pólvora seca. O rei paralisou. Seus olhos se abriram de súbito, dourados e flamejantes na penumbra, capturando os dela em um instante eterno. Liora congelou, o corpo inteiro vibrando com o choque, o calor de sua proximidade irradiando como uma fornalha. Ele a agarrou pelo pulso, os dedos fortes como garras de ferro, mas não a machucou. Apenas a puxou para mais perto, até que seu corpo roçasse o dele através do lençol fino. O ar entre eles crepitava, carregado de uma tensão que fazia o peito dela arfar, as coxas fraquejarem sob o peso daquele olhar predatório. "O que você fez, criada?" rosnou ele, a voz grave como o trovejar das ravinas, mais rouca de algo que não era fúria. Seu hálito quente roçou a pele do pescoço dela, enviando ondas de calor que se acumulavam em seu âmago, um latejar urgente e incontrolável. Liora engoliu em seco, o pulso martelando sob o aperto dele, consciente de cada ponto de contato. O peito largo pressionando contra seus seios, as coxas dele alinhando-se às dela em uma proximidade que a deixava sem ar. "Eu apenas cuidei de vós, majestade", sussurrou, os olhos desafiando os dele apesar do tremor. Mas por dentro, o pânico se misturava a um desejo traiçoeiro, o corpo traindo-a com um rubor que subia pelas bochechas. Garrick a soltou devagar, mas não recuou, os olhos devorando cada traço dela como se memorizasse uma presa. Em Noctumbra, tal ousadia poderia significar a morte, ou algo pior, um laço de sangue que ninguém quebrava. Ele se ergueu na cama, o lençol caindo, revelando o torso nu marcado por batalhas, e Liora recuou um passo, o coração em disparada. A noite estava apenas começando, e os abismos pareciam sussurrar promessas sombrias ao redor deles. O ar na Câmara Real parecia se tornar mais denso, como se as sombras nas paredes de pedra vulcânica se esticassem para envolver os dois. Liora sentia o aperto de Garrick em seu pulso como uma marca de fogo, os dedos dele firmes, mas não cruéis, ancorando-a ali, a meros centímetros de seu corpo seminu. O lençol escorregara ainda mais, revelando a linha rígida de seus ombros e o peito largo, marcado por cicatrizes que contavam histórias de garras e presas, em noites de fúria lunar. Seu olhar dourado a perfurava, não com a frieza de um veredito real, mas com uma intensidade que a fazia corar, o calor subindo pelo pescoço até as bochechas. Ela podia sentir o calor dele irradiando, como o de uma fornalha viva, e o latejar em seu próprio corpo respondia de forma alarmante, um pulsar urgente entre as coxas que a envergonhava. "Cuidadosamente ousada", murmurou Garrick, a voz baixa e rouca, ecoando como um rosnado contido nas profundezas de sua garganta. Ele não a soltava, pelo contrário, puxou-a um pouco mais para si, até que o joelho dela roçasse a beira da cama, o tecido fino de seu vestido colando a pele úmida de suor. O cheiro dele, terra molhada, fumaça de fogueiras antigas e algo selvagem, inconfundivelmente lupino, invadia seus sentidos, fazendo sua respiração falhar. Liora tentou recuar, mas o movimento só a aproximou mais, o peito dela pressionando brevemente contra o dele, um contato que enviou faíscas pela espinha. Seus seios se ergueram com o arrepio, e ela mordeu o lábio para conter um suspiro traidor. "Majestade, eu não pretendia ofender", gaguejou ela,
os olhos verdes fixos nos dele desafiando o medo que a consumia. Por dentro, o pânico se entrelaçava a uma curiosidade perigosa. Por que ele não a castigava? Nos corredores do palácio de abismo sombrio, sussurravam sobre servos que ousavam tocar o rei, e acabavam arremessados nas ravinas, onde as matilhas das profundezas os devoravam vivos. Notumbra era assim, um reino forjado em tratados de sangue, onde humanos como ela eram meras oferendas para aplacar as bestas, e os alfas como Garrick reinavam com punho de ferro negro. Mas ali, naquele instante, ele parecia menos rei e mais predador. Os músculos de seu braço flexionando sob a pele enquanto a segurava, como se debater entre soltá-la ou arrastá-la para o abismo com ele. Garrick inclinou a cabeça, os lábios se curvando em um sorriso predatório que não chegava aos olhos. Ofender? Não, pequena. Você me intrigou. Seus dedos afrouxaram o aperto no pulso dela, mas deslizaram para cima, traçando a linha interna de seu antebraço com uma lentidão deliberada, como se mapeasse território proibido. O toque era leve, quase casual, mas queimava como brasa, fazendo a pele dela se arrepiar e o ventre se contrair em uma onda de calor inesperado. Liora engoliu em seco, consciente de como seu corpo traía sua mente, as pernas fraquejando, o coração ecoando alto demais no silêncio da câmara. Ele a observava, como se pudesse ler cada tremor, cada rubor, e isso a aterrorizava tanto quanto a excitava. Ele se ergueu completamente da cama agora, o lençol caindo ao chão em um farfalhar suave, deixando-o apenas com calças folgadas de couro escuro que moldavam as coxas musculosas. Liora desviou o olhar por instinto, mas não antes de vislumbrar a rigidez de seu abdômen, a linha de pelos escuros descendo até o cós. O quarto girava ao seu redor, as tapeçarias tecidas com fios de prata representando caçadas ancestrais, as velas tremeluzindo em candelabros de ferro forjado, projetando sombras que dançavam como lobos ao luar. Fora das janelas altas, o vento uivava pelas falésias de Noctumbra, carregando o cheiro de névoa envenenada das florestas cinzentas, onde as árvores retorcidas guardavam segredos de maldições lupinas. Você não é como as outras, disse ele, dando um passo à frente, encurralando-a contra a mesa de ébano. Suas mãos se apoiaram na madeira aos lados dela, prendendo-a sem tocá-la diretamente, mas a proximidade era sufocante. O peito dele roçava o dela a cada respiração compartilhada, e Liora sentia o calor de sua pele através do linho fino. O contorno firme de seus músculos pressionando contra seus seios. Seu hálito quente roçou a curva de seu pescoço, enviando um tremor que desceu até as coxas, onde um latejar insistente a fazia apertar as pernas. Elas tremem e fogem. Você toca. Por quê? Liora ergueu o queixo, forçando coragem apesar do pavor. Porque vi o peso em vós, meu rei, as noites de lua cheia, os uivos que ecoam das ravinas. Vocês nos protegem dos abismos, mas quem protege vós? As palavras saíram antes que pudesse contê-las, nascidas de noites passadas nas cozinhas subterrâneas, ouvindo os servos falarem da solidão de Garrick. Ele havia unificado as terras cinzentas após a Guerra das Névoas, forjando alianças com clãs rivais, através de rituais de sangue que ligavam alfas e humanos em laços inescapáveis. Mas os sussurros diziam que ele carregava uma maldição antiga, a perda de sua matilha original, devorada pelas sombras das profundezas, deixando-o isolado em seu trono de ferro. Os olhos dourados de Garrick se estreitaram, uma faísca de surpresa. Ou era a vulnerabilidade? Cruzando seu rosto esculpido. Ele se aproximou mais, o nariz roçando a têmpora dela, inalando seu cheiro como um lobo farejando presa. Cuidado com o que oferece, Liora, sussurrou, o nome dela escapando como um segredo rouco, fazendo seu corpo inteiro vibrar. Uma mão subiu, os dedos traçando a linha de sua mandíbula, o polegar pressionando levemente o lábio inferior dela, abrindo-o em um convite silencioso. O toque era elétrico, enviando ondas de calor que se acumulavam em seu âmago, um desejo pulsante que a fazia arquear involuntariamente contra ele.
Seus quadris se alinharam por um instante, o calor dele contra o ventre dela, e Liora conteve um gemido, as unhas cravando na madeira atrás de si. Mas então, como se lutando contra si mesmo, Garrick recuou, o peito arfando. "Vá!" ordenou, a voz tensa, os punhos cerrados ao lado do corpo. "Antes que eu teste mais do que sua ousadia." Liora hesitou, o corpo ainda tremendo com o eco de sua proximidade, o latejar insistente a deixando fraca. Ela se afastou devagar, pegando a bandeja vazia com mãos trêmulas, mas ao virar para a porta, sentiu o peso de seu olhar nas costas, como garras invisíveis. A câmara parecia menor agora, as sombras sussurrando promessas de encontros futuros, e enquanto a porta se fechava atrás dela, Liora soube que o teste havia acabado de começar, e que ela, de alguma forma, havia passado, ou falhado de um jeito que mudaria tudo. Nos corredores úmidos do palácio, o eco de uivos distantes a seguiu, misturando-se ao bater acelerado de seu coração. Noctumbra acordava para outra noite de segredos, e o rei lobisomem, pela primeira vez em anos, sentia o controle escorregar como névoa entre os dedos. Os corredores do palácio de Abismo Sombrio pareciam vivos naquela noite, as paredes de pedra vulcânica pulsando com o eco distante de uivos que subiam das ravinas profundas. Liora caminhava apressada, a bandeja vazia apertada contra o peito como um escudo frágil, o coração ainda disparado pelo toque fantasma dos dedos de Garrick em sua pele. Cada passo ecoava como uma acusação, e o ar úmido carregava o cheiro de enxofre das forjas subterrâneas, onde ferreiros lupinos moldavam armas para as patrulhas noturnas. Ela desceu as escadarias em espiral, o vestido colando as coxas suadas, um lembrete incômodo do calor que o rei havia despertado em seu corpo, um fogo que não se apagava, latejando insistentemente entre suas pernas, fazendo-a corar mesmo na solidão das sombras. Ao chegar às cozinhas comuns, o burburinho de vozes a envolveu como uma onda. Servos humanos, marcados por colares de ferro que simbolizavam sua submissão ao tratado ancestral, preparavam as refeições para a guarda real. Olhares curiosos se voltaram para ela, e Liora sentiu o peso deles como garras invisíveis. "O que houve, garota?" "Você parece ter visto um fantasma das profundezas", zombou Mira, uma cozinheira mais velha com cicatrizes de mordidas antigas no antebraço. Seus olhos, endurecidos por anos de serviço, varreram Liora de cima a baixo, notando o rubor em suas bochechas e o tremor sutil em suas mãos. Liora engoliu em seco, forçando um sorriso trêmulo. "Nada. Só." O elixir foi entregue. O rei dormia. Mentira, é claro. O beijo em sua testa, o aperto no pulso, o corpo dele pressionado contra o dela, tudo aquilo queimava em sua memória, vívido como uma marca de ferro em brasa. Ela se ocupou lavando taças em uma bacia de água gelada das cisternas, mas o frio não aplacava o calor que subia por sua espinha ao recordar o hálito quente de Garrick roçando seu pescoço, o contorno rígido de seus músculos contra seus seios. Por que ele não a punira? Em Noctumbra, onde os alfas como ele ditavam a lei através de rituais de sangue que ligavam matilhas e humanos em laços de obediência eterna, tal ousadia poderia significar o exílio para as florestas cinzentas, infestadas de lobos selvagens que não conheciam tratados. Mira se aproximou, limpando as mãos no avental manchado. "Dormia, é? Cuidado com as histórias que inventa, Liora. O rei Garrick não dorme. Ele caça. Ouvi dizer que ele perdeu sua matilha na Guerra das Névoas, devorada pelas sombras das ravinas. Desde então, testa todos nós, como se procurasse fraqueza para devorar. Seus olhos se suavizaram por um instante, revelando uma compaixão rara. Você é nova nas vilas das bordas. Não sabe como é aqui. Os tratados nos protegem dos abismos, mas nos prendem como cães. Se ele te chamou para a câmara, é porque viu algo em você, ou quer quebrar algo." Liora sentiu um arrepio, não de frio, mas de uma mistura de medo e excitação proibida. Algo nele a atraía, como a névoa envenenada das florestas que sussurrava promessas de poder. Ela secou as mãos, o pano áspero roçando sua pele sensível, e murmurou:
Ele não me quebrou, pelo contrário. As palavras saíram mais ousadas do que pretendia. E Mira ergueu uma sobrancelha, mas antes que pudesse responder, um sino ecoou pelos corredores, o chamado para a assembleia noturna no grande salão. O salão era um abismo de grandiosidade gótica, com tetos abobadados que se perdiam em trevas, sustentados por colunas esculpidas como lobos em fúria. Tochas de resina lupina iluminavam as tapeçarias bordadas com cenas da unificação das terras cinzentas. Garrick, ainda jovem alfa, selando pactos com clãs rivais através de sangue misturado em cálices de osso. Liora se posicionou no fundo entre os servos, o coração acelerando ao ver o trono de ferro negro no estrado elevado. Garrick entrou momentos depois, flanqueado por betas de sua guarda pessoal, guerreiros com pelagens cinzentas e olhos que brilhavam como ouro fundido. Ele usava uma túnica de veludo escuro que moldava seus ombros largos. E ao sentar, seu olhar varreu a multidão, detendo-se nela por um segundo que pareceu eterno. A Assembleia tratava de tensões nas fronteiras, relatos de matilhas rebeldes nas ravinas orientais, rompendo o tratado ao caçar humanos sem oferendas rituais. Eles desafiam o laço de sangue que nos une, rosnou Garrick, a voz reverberando como um trovão nas pedras. Eu os trarei de volta, ou os abismos os engolirão. Seus punhos cerrados sobre os braços do trono faziam os músculos se tensionarem. E Liora imaginou aqueles mesmos punhos em sua cintura, puxando-a para perto como na câmara. O pensamento a fez corar, as coxas se apertando involuntariamente, um pulsar quente que a distraía do discurso. Quando a reunião terminou, os servos foram dispensados, mas Liora sentiu uma mão em seu ombro, não de Mira, mas de um guarda-beta, cujos olhos eram frios como as névoas. O rei requer sua presença nos jardins petrificados. Agora. O pavor a invadiu, misturado a uma faísca de antecipação. Os jardins, com suas estátuas de mármore corroído pela chuva ácida e flores noturnas que brilhavam sob o luar, eram um lugar de encontros secretos e julgamentos. Ela seguiu o beta pelas portas laterais, o ar noturno chicoteando seu rosto com o vento uivante das falésias. Os jardins se estendiam como um labirinto de espinhos e rosas negras, onde as raízes das árvores antigas se entrelaçavam como veias expostas. Garrick esperava no centro, de costas para uma fonte seca, a lua cheia banhando sua silhueta em prata. Você veio, disse ele sem se virar, a voz baixa como o sussurro das sombras. Liora parou a distância segura, mas ele se moveu com velocidade lupina, aparecendo diante dela em um piscar de olhos, o corpo alto bloqueando o luar. Por quê? Perguntou ela, a voz tremendo, mas os olhos erguidos para os dele. O cheiro dele a envolveu novamente, selvagem, inebriante, e quando ele estendeu a mão traçando o colar em seu pescoço, o toque enviou ondas de calor pelo seu corpo. Seus dedos desceram pela clavícula, pressionando levemente a pele sensível, fazendo seu peito arfar e os mamilos endurecerem sob o linho. Para testar você de novo, completou, o desafio misturado a um desejo que a envergonhava. Garrick riu baixo, um som rouco que vibrou em seu peito, e a puxou pela cintura até que seus corpos se colassem, as coxas dele pressionando as dela em uma intimidade que a deixou sem fôlego. O calor de sua ereção, dura contra seu ventre, era inegável, e Liora sentiu seu próprio corpo responder com um latejar urgente, as pernas fraquejando enquanto ele inclinava a cabeça, os lábios roçando a concha de sua orelha. Não um teste, Liora, uma oferta. Sinta o que você desperta em mim, o lobo que eu controlo por você. Seu hálito quente desceu pelo pescoço dela, e quando os dentes roçaram a pele, um gemido escapou de seus lábios, contido, mas audível no silêncio do jardim. Mas então, um uivo cortou a noite. Das ravinas, um chamado de alarme. Garrick se afastou abruptamente, os olhos flamejando com fúria bestial. Fique aqui, ordenou, antes de desaparecer nas sombras, deixando Liora ofegante, o corpo ardendo com o que quase havia acontecido. Os jardins pareciam conspirar ao seu redor, as rosas negras se inclinando como testemunhas silenciosas,
e ela soube que o laço entre eles se apertava, perigoso como os abismos de Noctumbra. O vento noturno chicoteava as rosas negras como garras invisíveis, e Liora ficou parada no jardim petrificado, o corpo ainda vibrando com o eco do toque de Garrick. Seu hálito quente na orelha dela, os dentes roçando a pele sensível do pescoço, tudo aquilo pulsava em sua memória, um fogo que se recusava a apagar. As coxas dela se apertavam involuntariamente, o latejar urgente entre elas, uma traição que a envergonhava, misturando medo e desejo em uma teia inescapável. As estátuas ao redor pareciam observá-la com olhos vazios de mármore, testemunhas mudas dos segredos que o palácio guardava nas sombras das falésias. O uivo distante das ravinas ecoava novamente, mais próximo agora, carregado de uma urgência primal que arrepiava sua nuca. Ela deu um passo para trás, o cascalho rangendo sob seus pés descalços, mas o jardim parecia se fechar ao seu redor. As raízes retorcidas das árvores antigas se entrelaçavam como veias pulsantes, e a névoa envenenada das florestas cinzentas subia das bordas do palácio, trazendo o cheiro acre de terra úmida e sangue fresco. Noctumbra não perdoava os distraídos. As matilhas rebeldes das ravinas orientais, rompendo o tratado ancestral, caçavam sob o luar cheio, ignorando os rituais de oferendas que mantinham a frágil paz entre alfas e humanos. Liora havia ouvido os sussurros nas cozinhas. Eles atacavam vilas periféricas, arrastando servos para os abismos como troféus para suas fúrias bestiais. Um estalo de galhos a fez congelar. Não era o vento, era algo maior, aproximando-se com passos pesados e irregulares. Seu coração martelou contra as costelas, o pavor subindo pela espinha como veneno gelado. Majestade? Chamou baixinho, a voz tremendo no ar úmido, mas só o silêncio respondeu, pontuado por outro uivo que agora soava como um coro faminto. Ela recuou até uma estátua de um lobo esculpido, as mãos pressionando o mármore frio para se ancorar. Mas o frio só intensificava o calor residual em sua pele, onde os dedos de Garrick haviam traçado. Por que ele a deixara ali? Uma oferta, dissera ele, mas agora parecia uma armadilha, o laço de sangue que os unia, ou o que quer que fosse aquela faísca entre eles, se esticando como uma corda prestes a romper. Sombras se moveram entre as rosas, olhos amarelos brilhando na penumbra como brasas. Eram 3 betas renegados, peles cinzentas desgrenhadas e presas à mostra, os colares de ferro rompidos simbolizando sua rebelião contra o Alfa Supremo. O maior deles, com uma cicatriz cruzando o focinho, rosnou baixo, farejando o ar. Humana. Cheiro de rei nela. Onde está o traidor Garrick? A voz era um grunhido gutural, ecoando as lendas das profundezas, onde matilhas selvagens devoravam os fracos para fortalecer o tratado quebrado. Liora engoliu em seco, o pavor paralisando suas pernas, mas uma faísca de coragem, a mesma que a fizera beijar a testa do rei, acendeu em seu peito. Ele virá por mim, disse ela, erguendo o queixo apesar do tremor. Os betas riram, um som rouco que vibrou no ar, e o líder avançou, as garras estendidas roçando o ar a centímetros de seu braço. O cheiro deles era fétido, como podridão das ravinas, contrastando com o aroma selvagem e inebriante de Garrick, que ainda clingava à sua pele. Ela se encolheu contra a estátua, o coração disparado, imaginando aqueles dentes em sua carne, mas pior, o vazio de ser abandonada, de que o toque do rei fosse só um sonho cruel. Então um rugido ensurdecedor cortou a noite, como o trovejar das falésias desabando. Garrick surgiu das sombras como uma tempestade viva, o corpo transformado pela fúria lupina. Músculos inchados, presas alongadas, olhos dourados flamejando com uma intensidade que congelava o sangue. Ele investiu contra o líder renegado, as garras colidindo em um clangor de carne e osso, o impacto ecoando pelo jardim. Os betas se viraram para ele, mas Garrick era o Alfa Supremo, forjado nas batalhas da Guerra das Névoas, onde selara pactos com sangue para unir as terras cinzentas. Ele derrubou o primeiro com um golpe que quebrou costelas, o segundo com um rosnado que fez o ar tremer, e o líder, o mais forte,
Lutou com ferocidade, arranhando o peito de Garrick e abrindo sulcos sangrentos. Liora assistia paralisada, o corpo tremendo não só de medo, mas de uma admiração perigosa. O sangue dele escorria pelo torso nu, misturando-se ao suor, e cada movimento destacava a rigidez de seus músculos, o poder primal que a atraíra na Câmara Real. Ele era a ameaça e refúgio, o lobo que poderia devorá-la ou protegê-la, e o pensamento a fez corar, o latejar em seu ventre reacendendo apesar do caos. O líder renegado acertou um golpe em Garrick, jogando-o contra a fonte seca, e Liora gritou sem pensar, correndo para a frente. Pare! Ele é o rei. O tratado os protegerá se pararem. O Beta hesitou, os olhos amarelos voltando-se para ela, mas Garrick se ergueu como uma fera invencível, agarrando o inimigo pela garganta e arremessando-o contra as raízes das árvores. Um estalo final ecoou e o silêncio caiu, pontuado apenas pela respiração pesada do rei. Ele se virou para Liora, o peito arfando, sangue pingando de feridas que já começavam a se fechar graças ao sangue ancestral lupino. Seus olhos, ainda selvagens, a fixaram com uma mistura de fúria e algo mais profundo. Posse, talvez, ou o início de um laço que o tratado não previa. Você é tola por se expor, rosnou ele, aproximando-se com passos largos, o corpo ainda semi-transformado, presas reluzindo à luz da lua. Mas em vez de raiva, havia uma urgência em sua voz, e quando a alcançou, suas mãos, garras retraídas agora, envolveram sua cintura, puxando-a contra si com uma força que a fez ofegar. O calor dele a envolveu, o peito ensanguentado, pressionando seus seios, o contorno rígido de seu corpo alinhando-se ao dela, em uma proximidade que apagava o frio da noite. Seu hálito quente roçou os lábios dela, os olhos dourados devorando seu rosto, e Liora sentiu o pulsar acelerado de seu coração, ecoando no dela, o desejo latejando como uma ferida aberta. Eu não podia deixá-lo sozinho, sussurrou ela, as mãos subindo instintivamente para tocar o peito dele, os dedos traçando as linhas frescas de sangue, sentindo o tremor sob a pele. O toque era elétrico, enviando ondas de calor por seu corpo, as coxas fraquejando enquanto ele a erguia ligeiramente, as pernas dela se enrolando ao redor de sua cintura por instinto. Seus quadris se colaram, o calor dele contra seu âmago fazendo-a arquear, um gemido contido escapando de seus lábios. Garrick inclinou a cabeça, os lábios roçando os dela em uma promessa não cumprida, o beijo pairando a milímetros, o ar entre eles crepitando com tensão. Mas ele parou, os punhos cerrando-se ao redor dela, lutando contra o instinto. Isso não é um jogo, Liora. Os rebeldes vêm por mim, e agora por você, por causa do que fizemos. Sua voz era rouca, os dentes roçando o lóbulo de sua orelha, enviando arrepios que a faziam tremer em seus braços. O jardim ao redor parecia conspirar, as rosas negras inclinando-se como sentinelas, e o uivo distante de reforços lupinos ecoava das falésias, sinalizando que a noite de caçadas estava longe de acabar. Garrick abaixou devagar, mas manteve as mãos em sua cintura, os polegares traçando círculos possessivos na curva de seus quadris. Volte para o palácio, eu cuido deles. Seus olhos, suavizando-se ligeiramente, traíam a vulnerabilidade por trás da ferocidade, o peso da maldição que o isolava, a matilha perdida na Guerra das Névoas. Liora assentiu, mas ao se afastar, sentiu o puxão invisível entre eles, como um fio de sangue tecendo um pacto não selado. Os abismos de Noctumbra rugiam ao longe, e ela soube que o perigo não era só externo. O lobo dentro dele, e o desejo dentro dela, ameaçava engoli-los a ambos. Liora correu pelos jardins petrificados, o cascalho mordendo as solas de seus pés descalços como dentes afiados, mas o pavor a impulsionava adiante. O ar noturno de Noctumbra era um manto gelado, carregado de névoa envenenada, que subia das ravinas como fumaça de um incêndio subterrâneo, e os uivos dos reforços lupinos ecoavam das falésias, um coro selvagem que misturava alarme e triunfo. Seu corpo ainda ardia com o toque de Garrick, as mãos dele em sua cintura, o calor rígido de seu peito contra os seios dela,
o roçar de seus lábios que prometera mais do que palavras poderiam. Cada respiração acelerada traía o latejar insistente entre suas coxas, um desejo que a enfurecia tanto quanto a excitava, como se o lobo dele tivesse despertado algo primal em sua própria carne. Ao cruzar as portas laterais do palácio, o calor das tochas no grande salão a envolveu, mas não dissipou o tremor em suas pernas. Servos e guardas corriam pelos corredores, carregando armas de ferro negro forjado nas forjas das profundezas, e o clangor de metal ecoava como um coração acelerado. Mira a avistou de imediato, os olhos arregalados de preocupação. Pelos abismos, garota! O que aconteceu? Os rebeldes invadiram os jardins. Ouvi os rosnados. A cozinheira a puxou para um canto sombreado, as mãos calejadas apertando os ombros de Liora. Mas o toque era frio comparado ao fogo que Garrick deixara em sua pele. Eu estava lá, confessou Liora, a voz rouca, o peito arfando enquanto revivia o caos. O sangue escorrendo pelo torso do rei, os músculos flexionando em fúria bestial, e depois o abraço que a erguera como se ela fosse leve como névoa. O rei lutou. Ele me salvou. As palavras saíram entrecortadas, e Mira praguejou baixinho, os olhos varrendo o salão como se esperasse uma emboscada. Em Notumbra, as rebeliões não eram meras escaramuças, eram fissuras no tratado ancestral, laços de sangue tecidos séculos atrás para unir alfas e humanos contra as sombras das ravinas. Garrick, o unificador das terras cinzentas, carregava o peso de manter esses pactos, mas os renegados viam nele um tirano, um alfa solitário desde que sua matilha original fora devorada na Guerra das Névoas. Salva, ou marcada, murmurou Mira, traçando o colar de ferro no pescoço de Liora, um símbolo de submissão que agora parecia queimar como uma profecia. Vá para as cozinhas subterrâneas, fique fora do caminho até o amanhecer. Mas Liora balançou a cabeça, o instinto atraindo. Ela não podia simplesmente se esconder. O puxão em seu ventre, o eco do hálito de Garrick em sua orelha, a impelia de volta ao perigo, como se o laço entre eles fosse uma corrente invisível, forjada não em ferro, mas em desejo e sangue. O palácio tremia com os sons da batalha, rosnados ecoando pelas escadarias em espiral, o cheiro de sangue lupino se misturando ao enxofre das forjas. Liora subiu contra a maré de servos em pânico, o vestido rasgado roçando suas coxas, expondo a pele arrepiada pelo frio e pela memória do corpo dele pressionado ao seu. Ao alcançar o segundo andar, um guarda-beta bloqueou seu caminho, os olhos amarelos flamejando. Criada, volte! O rei ordenou evacuação. Mas ela o contornou, o coração martelando, guiada por um sussurro instintivo que a levava de volta à Câmara Real. A porta de carvalho estava entreaberta, e dentro o caos reinava. Garrick estava lá, o torso nu ainda marcado por sulcos sangrentos que se fechavam devagar, as presas retraídas, mas os olhos dourados selvagens. 2 betas renegados haviam invadido, derrubando tapeçarias antigas e quebrando o candelabro de ferro. Mas o rei os enfrentava como uma tempestade encarnada. Ele agarrou um pelo pescoço, arremessando-o contra a parede de pedra vulcânica com um estalo de ossos, enquanto o outro investia, garras estendidas. Liora congelou na soleira, o ar crepitando com a fúria primal, mas em vez de fugir, gritou: Majestade, atrás de vós! Garrick se virou no último instante, o golpe do beta acertando seu ombro em vez do coração. Com um rugido que fez as sombras dançarem, ele contra-atacou, as garras rasgando a carne do inimigo em um borrão de sangue e presas. O beta caiu, ofegante, e Garrick o terminou com um golpe preciso. O corpo se dissolvendo em névoa lupina que se dissipou no ar úmido. Ofegante, ele se ergueu, o peito largo subindo e descendo, suor e sangue traçando linhas pelo abdômen rígido. Seus olhos encontraram os dela, e por um instante a ferocidade cedeu a algo cru. Gratidão, talvez, ou o reconhecimento de que ela era mais do que uma criada. Eu disse para ficar segura, rosnou ele, aproximando-se com passos largos, o corpo ainda vibrando com a adrenalina da luta. Mas não havia raiva em sua voz, só uma urgência rouca que a fez recuar até a parede.
as costas pressionando a pedra fria. Ele a alcançou em segundos, as mãos apoiando-se ao lado de sua cabeça, prendendo-a em uma gaiola de músculos e calor. O cheiro dele, sangue fresco, terra revirada e algo inconfundivelmente seu, a envolveu, fazendo seu pulso acelerar, o ventre se contrair em uma onda de calor traidora. Seus seios roçaram o peito dele a cada respiração compartilhada, os mamilos endurecendo sob o linho fino, e Liora mordeu o lábio para conter o suspiro que subia pela garganta. Eu não podia deixá-lo enfrentar sozinho, sussurrou ela, os olhos verdes fixos nos dourados dele, desafiando o abismo entre eles. Seus dedos traçaram instintivamente o sulco fresco em seu ombro, sentindo o tremor sob a pele, o calor febril que irradiava como uma fornalha. O toque o fez enrijecer, os quadris se aproximando até que o contorno rígido de seu desejo pressionasse contra o ventre dela, enviando faíscas de eletricidade por sua espinha. Liora arqueou involuntariamente, as coxas se apertando em uma tentativa vã de conter o latejar urgente, o corpo traindo-a, com um rubor que subia pelo pescoço. Garrick inclinou a cabeça, o nariz roçando a curva de sua mandíbula, inalando seu cheiro como um lobo marcando território. Tola, corajosa, murmurou contra sua pele, os lábios traçando uma linha leve até a orelha dela, o hálito quente fazendo-a tremer. Uma mão desceu pela lateral de seu corpo, os dedos fortes pressionando a curva de sua cintura, puxando-a mais para si, até que não houvesse espaço, apenas o alinhamento perfeito de seus corpos, o peito dele contra os seios dela, as coxas dele moldando as dela em uma intimidade que apagava o mundo ao redor. Você desperta o lobo que eu enterrei. O tratado nos separa, mas isso nos une. Seus dentes roçaram o lóbulo de sua orelha, não mordendo, mas ameaçando, e Liora gemeu baixinho, as unhas cravando em seus ombros, o desejo pulsando como uma ferida aberta. Mas um estrondo nas portas os interrompeu, guardas leais invadindo a câmara, relatando que os rebeldes recuavam para as ravinas, mas prometiam voltar ao amanhecer. Garrick se afastou devagar, o peito arfando, os olhos flamejando com frustração e algo mais profundo, uma promessa não dita. Fique comigo esta noite, ordenou, a voz tensa, estendendo a mão ensanguentada. Liora hesitou, o corpo ainda vibrando com o eco de sua proximidade, mas assentiu, entrelaçando os dedos nos dele. O laço se apertava, perigoso como as sombras de Noctumbra, e enquanto os uivos distantes ecoavam, ela soube que o verdadeiro teste, o deles, não dos rebeldes, estava apenas começando. O palácio tremia, mas em seus braços pela primeira vez, Liora se sentia ancorada, mesmo que o abismo os chamasse. A Câmara Real pulsava com o eco dos passos dos guardas, que se dispersavam pelos corredores como sombras em fuga, deixando Liora e Garrick sozinhos no caos remanescente. O ar estava carregado de sangue e suor, o cheiro metálico misturando-se ao musque primal dele, que ainda a envolvia como uma névoa inescapável. Seu peito arfava contra o dela, os sulcos frescos em sua pele roçando o linho fino de seu vestido, enviando arrepios que desciam até o âmago de Liora, onde um latejar insistente a fazia apertar as coxas. Os olhos dourados dele a prendiam, flamejando com uma urgência que não era só fúria lupina, era fome, posse, e algo vulnerável que a desarmava mais do que qualquer rosnado. Eu fico, sussurrou ela, os dedos ainda entrelaçados nos dele, sentindo o calor febril de sua palma como uma marca indelével. Garrick a puxou para mais perto, o corpo alto encurralando-a contra a parede de pedra vulcânica, as mãos fortes deslizando para sua cintura e apertando com uma possessividade que a fez ofegar. O contorno rígido de seus quadris pressionou contra o ventre dela, alinhando-se em uma intimidade que apagava o tremor do palácio ao redor. Seu hálito quente roçou os lábios dela, os dentes traçando a linha de sua mandíbula sem morder, apenas ameaçando, e Liora arqueou involuntariamente, os seios se erguendo contra o peito dele, os mamilos endurecendo em resposta ao roçar áspero de sua pele ensanguentada. Um gemido contido escapou de sua garganta, o desejo pulsando como uma ferida aberta,
traindo o medo que ainda latejava em seu coração. O medo de ser consumida, de se perder no abismo que ele representava. Fora das janelas altas, os uivos dos rebeldes ecoavam das ravinas, um coro desafiador que prometia o amanhecer sangrento. Noctumbra acordava para sua fúria eterna. As terras cinzentas, com suas florestas envenenadas e falésias que engoliam almas, não perdoavam fraquezas. Garrick havia unificado aquilo tudo com tratados de sangue, rituais que ligavam alfas e humanos em laços inescapáveis, mas os renegados viam nele o tirano solitário, marcado pela perda de sua matilha na Guerra das Névoas. E agora Liora, uma humana marcada por sua ousadia, era o elo frágil que poderia quebrar ou forjar algo novo. Você não entende o que isso significa, murmurou ele contra sua orelha, a voz rouca como o vento nas ravinas, os dedos traçando a curva de suas costas, descendo até a base da espinha onde o vestido se colava à pele úmida. O toque era elétrico, enviando ondas de calor que se acumulavam entre as coxas dela, fazendo-a tremer e se pressionar mais contra ele, as unhas cravando em seus ombros para se ancorar. Ficar comigo é selar um pacto, meu lobo. Ele não divide. Seus lábios roçaram os dela em uma provocação agonizante, o beijo pairando a milímetros, o ar entre eles crepitando com tensão. Liora sentiu o pulsar acelerado de seu coração, ecoando no dela. O corpo dele enrijecendo ainda mais, o calor de sua excitação contra seu ventre, uma promessa perigosa que a deixava fraca. O ventre se contraindo em uma ânsia que a envergonhava e libertava ao mesmo tempo. Mas um estrondo sacudiu o palácio. As portas do grande salão rangendo sob o assalto final dos rebeldes, que forçavam a entrada como uma maré de presas e garras. Garrick se afastou abruptamente, os olhos flamejando com fúria bestial, mas ele não a soltou. Em vez disso, entrelaçou os dedos nos dela e a arrastou para o centro da câmara, onde uma antiga mesa de ébano sustentava um cálice de osso entalhado com runas lupinas. Eles vêm pelo trono, pelo tratado que eu quebrei ao tocá-la. Sua voz era um rosnado baixo, mas havia uma rachadura nela. A solidão do alfa que perdera tudo, exceto o dever que o isolava como uma prisão de ferro negro. Liora engoliu em seco, o pavor subindo pela espinha, mas o toque dele a ancorava, transformando o medo em coragem. Então quebremos juntos, disse ela, erguendo o queixo, os olhos verdes desafiando os dourados dele. Sem esperar resposta, pegou uma adaga cerimonial da mesa, lâmina curva, forjada em prata envenenada das ravinas, e cortou a palma de sua mão, o sangue pingando no cálice com um sibilo. A dor era aguda, mas o olhar dele, fixo no dela, a fazia esquecer tudo, o corpo vibrando com a proximidade. O calor dele irradiando como uma fornalha que aquecia cada ponto de contato invisível. Garrick hesitou, os músculos tensionando, mas então cortou sua própria palma, o sangue lupino misturando-se ao dela em um redemoinho escarlate que faiscou com magia ancestral. Ele pressionou a mão ferida contra a dela, os dedos se entrelaçando sobre o cálice, e o laço se ativou. Uma queimação que subiu pelos braços deles, espalhando-se pelo peito como fogo líquido. Liora ofegou, o corpo arqueando contra o dele, os seios pressionando seu torso enquanto ondas de calor a invadiam, o latejar entre as coxas se intensificando até torná-la tonta. Era mais que dor, era conexão, memórias dele fluindo para ela, a perda da matilha, o peso do trono, o desejo reprimido que ela despertara. Seus lábios se encontraram finalmente, o beijo feroz e faminto, línguas se entrelaçando em uma dança que espelhava o pulsar de seus corpos colados, as coxas dela se moldando às dele em uma urgência que apagava o mundo. O pacto selado, Garrick rugiu. A transformação completa, o transformando em uma besta invencível, mas agora ancorada por ela. Ele a protegeu atrás de si enquanto os rebeldes irrompiam na câmara, liderados pelo alfa cicatrizado das ravinas. A batalha foi um borrão de garras e presas. Garrick derrubava inimigos com golpes que ecoavam como trovões, o sangue salpicando as tapeçarias antigas, mas o líder renegado o acertou, abrindo um sulco profundo no flanco.
Liora gritou, o laço queimando em sua veia como uma ordem, e sem pensar avançou, o cálice em mãos. Pelo sangue que nos une, proclamou, derramando a mistura sobre o chão, onde as runas do palácio se acenderam em prata flamejante. A magia ancestral explodiu, uma onda de névoa lupina que envolveu os rebeldes, forçando-os a se curvar, não pela força, mas pelo laço reavivado do tratado, agora fortalecido pelo sangue misturado de alfa e humana. O líder uivou em derrota, os olhos amarelos se suavizando em submissão, e recuou com sua matilha, as ravinas os engolindo em uma retirada humilhada. O silêncio caiu, pontuado apenas pela respiração pesada de Garrick, que retornava à forma humana, o corpo exausto, mas inteiro, as feridas se fechando mais rápido graças ao pacto. Ele se virou para Liora, os olhos dourados suavizados pela primeira vez, sem a frieza do rei isolado. Você me salvou, murmurou, puxando-a para seus braços, o corpo nu pressionando o dela em um abraço que era refúgio e paixão. Seus lábios encontraram os dela novamente, o beijo lento e profundo, as mãos traçando as curvas de suas costas, enquanto ela se derretia contra ele, o latejar se transformando em uma paz ardente, o desejo satisfeito na promessa de noites futuras. Noctumbra ainda rugia ao redor, as florestas cinzentas sussurrando maldições, as falésias ecoando uivos distantes. Mas o abismo entre eles se fechara. Garrick, o lobisomem de ferro negro, encontrara sua matilha em uma humana ousada, e Liora, a criada marcada por cicatrizes invisíveis de rejeição, descobrira a aceitação no calor de um lobo que a via inteira. Enquanto o amanhecer tingia as janelas de cinza, eles se deitaram na cama colossal, os corpos entrelaçados sob o lençol de seda, o laço de sangue pulsando como um coração compartilhado. Os rebeldes se curvariam, o tratado renasceria, e em meio às sombras de Notumbra, o amor proibido florescia, feroz, eterno, uma luz contra os abismos.